Bom dia. Quero te convidar para me acompanhar nessa leitura do livro Ave Maria de Papa Francisco. É a minha primeira experiência gravando um vídeo aqui lendo, então eu espero que goste. E se você me acompanhou, pelo menos um pouquinho, deixe seu nome nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Papa Francisco, Ave Maria. O Santo Padre comenta o mistério de Maria com as palavras da oração mais amada. Então, um livro onde cada capítulo é uma frase da Ave Maria, né? Começa com esperança segura. Na morte e na ressurreição de Jesus, Deus Pai inaugurou a nova criação, um modo de viver à medida de Deus. Jesus, de fato, como diz o apóstolo Paulo, é a nossa paz, aquele que de dois povos, judeus e pagãos, fez uma só coisa, derrubando o muro de separação que os dividia, isto é, a inimizade por meio da sua carne. Está lá em Efésios 2,14. Para todos nós, pertencentes a diferentes culturas, tradições, histórias, é aberta assim a possibilidade concreta de ser verdadeiramente uma coisa só, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está a igreja, o santo e fiel povo de Deus, a família de Deus. O protagonista dessa obra de reconciliação e de unidade é o Espírito Santo, que sempre constrói pontes, inaugura relacionamentos, fortalece laços, consola na dor e dá a força e a alegria do perdão e da misericórdia. O Espírito Santo, de fato, é aquele que, sem cessar, dia e noite, derrama em nossos corações o amor do Pai. E assim como nos torna sempre mais filhos de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs entre nós. Desse modo, a nossa vocação, o grande dom que o Pai nos concedeu é aquela de nos permitir, ainda que seres humanos pobres, pequenos e simples, assemelhar-nos a Cristo, participar na sua vida e na sua alegria, porque Ele é nosso irmão maior, o homem novo, verdadeiramente humano, e nele nós, os filhos. Também começamos finalmente a nos assemelhar ao nosso Pai e nos assemelharmos entre nós. A igreja é assim, a comunidade daqueles a quem é oferecida a possibilidade de serem homens e mulheres novos, revestidos do Espírito, homens e mulheres cujo coração se assemelha ao de Cristo, dom completo de si e acolhida incondicional de um ao outro. É verdade, no entanto, que essa possibilidade para todos nós é propriamente um caminho, muitas vezes acidentado, cansativo, feito de quedas e saltos para a frente, em que a luz do amor de Deus ainda está escondida sobre o véu da nossa pobreza, da nossa pouca fé, das nossas faltas de amor. E sim, pelo dom do Pai, nós já somos verdadeiramente seus filhos, mesmo que nossa semelhança com Ele ainda não tenha sido totalmente realizada. Com Ele ainda não tenha sido totalmente realizada. De fato, às vezes, parece apenas uma miragem. Por tudo isso, é necessário ter paciência conosco e com os outros, uma paciência tão grande quanto a do Espírito Santo. Como diz um autor que li faz alguns anos e agora me vem à mente, de fato, o Espírito Santo é o mestre das maturações lentas. Tudo isso pode dar origem à grande tentação de nos desencorajar, apesar de tantos dons. Nós somos realmente homens de cabeça dura. Então, diante desse risco de desânimo, o Pai nos deu uma esperança segura, um apoio firme, uma certeza de que aquilo que Ele está realizando em nós é eficaz, quando é acolhido com fé e disponibilidade, ainda que os resultados pareçam pouco significativos. Agora começa a falar de Maria, até marquei aqui. De fato, Maria é esta obra-prima do Pai, a cheia de graça. Está escrito lá em Lucas 1:28. Nela vemos o resultado da ação de Deus, isto é, o que acontece com o ser humano quando acolhe completamente o Espírito Santo. A pessoa se torna um esplendor de bondade, de amor, de beleza.
a bendita entre as mulheres. Tá lá em Lucas 1:42. O Senhor Jesus, morrendo na cruz, nos deu Maria como mãe, precisamente porque ela é uma verdadeira mãe e ele realmente se tornou nosso irmão. Assim, em Maria, mãe de Deus e mãe de todos nós, mãe do ressuscitado e de todos nós que nele ressuscitamos no batismo, vemos o resultado da obra de Deus no homem, a obra-prima que o Senhor procura realizar e está realizando com sua infinita paciência na igreja, em cada um de nós e no povo santo de Deus como um todo. Maria é, portanto, mãe universal. Total dedicação, cuidado, proximidade de cada filho, de cada filha. Nela, vemos de fato um coração de mulher batendo como o de Deus, um coração que bate por todos, sem distinção. Ela é verdadeiramente o rosto humano da infinita bondade de Deus. Maria é a mãe de Jesus, o Deus homem. Em seu filho encontra tanto Deus como o do homem. Quando fala com ele, dirige-se a Deus e ao homem. Nela comprovamos a verdade de que amar o Senhor significa amar verdadeiramente as pessoas e vice-versa. E assim, quando olhamos para ela, Maria nos ajuda e nos ensina constantemente a nos voltarmos para o Senhor. Não é por acaso que em Caná, na Galileia, quando se dá conta de que havia acabado o vinho para a festa de casamento de seus amigos, Maria, ela não toma a iniciativa de encontrar ela mesma a solução, dizendo, agora vou cuidar disso, faça isso, faça aquilo. Pelo contrário, ela sempre indica seu filho e sugere aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. Está em João 2:5. É por isso que os cristãos sempre se voltaram para ela como seu refúgio, como aquela que sempre indica o Senhor e convida a confiar incondicionalmente a Ele, as pessoas mais queridas, os problemas mais delicados, as situações mais complicadas. Quando parece que já não existe solução, Maria é a nossa esperança. Porque, como dizia Dante, se alguém quer uma graça e não se volta para Maria, é como um pássaro que pretende voar sem asas. Que lindo, né? Depois da experiência do diálogo espiritual, ano passado, com o padre Marco Posa, a partir do Pai Nosso, pareceu-me bonito repassar com ele uma outra oração que acompanha todos nós desde a infância, a Ave Maria, que nos foi ensinada desde pequeno e ainda que tenhamos descuidado, volta aos nossos lábios, especialmente nas dificuldades, mas ressurge, sobretudo, em nossos corações. São Cipriano de Cartago, bispo africano e mártir da igreja de 3º século, disse que ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Sobre a unidade da Igreja Católica 6. E em Maria, vemos o rosto mais bonito da Igreja Mãe. Vemos o sonho que o Senhor tem para cada um de nós e a esperança que habita em nós, apesar de os nossos corações ainda estarem cheios de contradições. E, assim, Maria, enquanto nos acompanha e nos revela que bom é o Senhor, nos enche de coragem, porque seu maior desejo é conduzir-nos todos ao Pai. Assim, embora muitas vezes ainda existem divisões entre nós, podemos nos tornar verdadeiramente uma só família em Jesus, seu Filho e nosso Senhor, Rei da misericórdia e cabeça do corpo que é a igreja. Deus é nosso Pai e a igreja em Maria nos mostra seu rosto mais resplandecente de Maria. Assinado aqui, Francisco. Aí nós vamos para o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, tem aqui escrito, que eu acredito que pelo Papa Francisco, a Ave Maria. Não dá para ver direitinho. Aí tá mais escuro aqui, ó, Ave Maria, cheia de graça. Porque neste capítulo nós vamos falar sobre essa frase, Ave Maria, cheia de graça. Aí no segundo capítulo a gente vai falar sobre essa, até que termina tudo. Hoje eu vou ler só esse primeiro capítulo. Ave Maria, cheia de graça. Papa Francisco, aí é uma conversa, né? Então o padre tá dizendo
o seguinte: Papa Francisco, Maria foi pintada, esculpida, narrada, é uma das figuras mais desejadas, mais temidas e até mais estudadas. Foi a mais defendida pelos papas. É também a mais procurada pelos pecadores e a mais odiada por Lúcifer. Mas só o Senhor conseguiu conquistá-la com uma saudação sem igual. Ave Maria, cheia de graça. Está lá em Lucas 1:28. Nenhuma criatura jamais pôde se vangloriar de semelhante saudação vinda do céu. Quando recito a Ave Maria, fico comovido, porque parece que escuto o início da história que mudou os rumos da humanidade. Um anúncio de misericórdia. É como dizer que Deus começa tudo de novo e recomeça com uma mulher. É emocionante saber que o cristianismo começa assim. Gente, eu me encantei nessa parte. Confesso pra vocês que eu achei assim, sabe, uma sabedoria tamanha, numa fala tão simples, umas palavras que acertam o coração, né? E aí o Papa vai e fala: a saudação a uma mulher. Deus cumprimenta uma mulher, cumprimentam com a grande verdade. Eu te fiz repleta do meu amor, cheia de mim. E assim como está plena de mim, estará plena do meu filho e depois de todos os filhos da igreja. Mas a graça não termina aí. A beleza de Nossa Senhora é uma beleza que dá fruto, uma beleza mãe. Não esqueçamos, Deus cumprimenta uma mulher que é mãe desde o primeiro momento. É apresentada como mãe já no momento em que concebe. Aí o padre fala: é curioso o profundo silêncio em relação à biografia de Maria, como se os evangelistas quisessem proteger a privacidade dessa mulher extraordinária. Gostaria de dizer que Maria vem do silêncio, como quem vem de uma pequena cidade do interior. Papa Francisco, como o Senhor imagina as fases da vida de Maria, desde o nascimento até quando ela foi elevada ao céu na Assunção? Aí o Papa responde: desde que ela nasceu até a Anunciação, no momento do encontro com o anjo de Deus, eu a imagino como uma garota normal, uma garota de hoje. Não diria uma garota da cidade, porque ela é de uma pequena cidade do interior, mas normal, educada normalmente, disposta a se casar, a constituir uma família. Uma coisa que imagino é que ela amava as escrituras. Conhecia as escrituras, havia feito catequese familiar do coração. Em seguida, após ter concebido Jesus, continua sendo uma mulher normal. Maria é a própria normalidade. É uma mulher que qualquer mulher neste mundo poderia dizer que pode imitar. Não há nada estranho em sua vida. Uma mãe normal, mesmo em seu matrimônio virginal, casto, naquele contexto de virgindade, Maria era normal. Ela trabalhava, fazia compras, ajudava o filho, ajudava o marido. Normal. Aí o padre pergunta: existe um magnífico verso de um salmo, o Salmo 45, 43, tu és o mais belo dentre os filhos de Deus, dos homens. Tu és o mais belo dentre os filhos do homem. Gosto de imaginar que o mais belo entre os filhos do homem, no final, foi procurar a mais bela de todas as mulheres. No fundo, é o grande conceito da Imaculada Conceição de Maria. Às vezes, até me assusta toda essa beleza escondida em uma história. Mas o estilo me impressiona. Maria entra na ponta dos pés e sai na ponta dos pés. É o mesmo estilo de seu filho. Mas o que significa concretamente que Maria nasceu sem pecado original? Aí o Papa responde: significa que ela nasceu, como gosto de dizer, mesmo antes de Eva. Não é verdade do ponto de vista cronológico, mas gosto de pensar que nasceu antes do momento em que Eva foi enganada, seduzida, porque ela não foi vítima de engano, não sofreu suas consequências. No entanto, nasceu depois porque na visão da igreja, que não se equivoca, a recriação é mais importante que a criação.
a criação começa com Adão e depois Eva. E os dois juntos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A recriação começa com Maria, como uma mulher sozinha. Podemos pensar, olha que lindo, gente, olha. Podemos pensar nas mulheres solitárias que levam adiante os cuidados de casa, que sozinhas educam seus filhos. Então, Maria está ainda mais sozinha. Ela começa sozinha essa história, que depois continua com José e sua família. Mas no começo, a recriação consiste no diálogo entre Deus e uma mulher sozinha. Forte, né? Tô amando esse livro. Aí o padre fala: essa passagem é fundamental. A história cristã começa com a mulher que é capaz de se extasiar. Um poeta costumava dizer que aqueles que perdem a capacidade de se encantar estão envelhecendo com antecedência. Quase seria possível dizer que, se alguém não sabe se surpreender ou deixar-se surpreender por Deus, não sabe o quanto perde na vida. Lindo, viu, gente, isso? Se alguém não sabe se surpreender ou deixar-se surpreender por Cristo, por Deus, não sabe o quanto perde na vida. Aí o Papa diz: é assim mesmo, porque Deus é o Deus das surpresas. O êxtase é uma virtude humana, o êxtase é uma virtude humana que não existe mais no mercado. Tome uma criança, mostre algo que atrai sua atenção. Ela fica imediatamente maravilhada. O encanto é a virtude das crianças. Se perdemos a capacidade de nos extasiar, não poderemos entender Maria. Para entender Maria, é preciso voltar ao princípio, lá atrás, fazer-se criança. Sentir o encanto das crianças, dizer Ave Maria, como uma criança, com o coração de criança, com os olhos do coração que a nossa cultura perdeu. O encanto não é uma categoria habitual. Precisamos reencontrá-lo na vida da igreja. Devemos nos maravilhar. Quando eu li esse pedacinho aqui, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 5 e uma de 3 anos. E eu fiquei assim, me observando quando o anjo falou Ave Maria. Quando eu apresento algo novo para as crianças, a cara de surpresa que elas fazem, né? Nossa, Ave Maria. É algo que até quem não reza Ave Maria, fala Ave Maria. Fala Ave Maria, justamente por conta dessa surpresa que causa, né? E criança tem muito disso. E a própria palavra nos fala que a gente precisa ter o coração de uma criança, né? Essa simplicidade. E Maria é a simplicidade em pessoa. A beleza de uma mulher habitada por Deus. Todo dia 8 de dezembro, contemplamos a beleza de Maria Imaculada. O Evangelho, que narra o episódio da Anunciação, ajuda-nos a entender aquilo que festejamos, sobretudo por meio da saudação do anjo. Ele dirige-se a Maria com a palavra não fácil de traduzir, que significa cheia de graça, criada pela graça. Lucas 1:28. Antes de chamar Maria, ele a chama cheia de graça e assim revela o nome que Deus lhe atribuiu e que é mais apropriado do que o nome que lhe foi dado pelos seus pais. Também nós a chamamos assim em cada Ave Maria. O que quer dizer cheia de graça? Que Maria é cheia da presença de Deus e é inteiramente habitada por Deus. Nela não há lugar para o pecado. Trata-se de algo extraordinário, porque infelizmente tudo no mundo está contaminado pelo mal. Cada um de nós, olhando para dentro de si mesmo, vê lados obscuros. Inclusive, os maiores santos eram pecadores e todas as realidades, até as mais sublimes, são manchadas pelo mal. Todas, exceto Maria. Ela é o único oásis sempre verde da humanidade, a única não contaminada, criada, imaculada, para acolher plenamente, com seu sim, Deus que vinha ao mundo e deste modo começar uma nova história. Cada vez que a reconhecemos cheia de graça, fazemos-lhe o maior elogio, e mesmo que Deus lhe fez.
O mesmo elogio que se pode dar a uma senhora é falar-lhe com amabilidade, que demonstra menos idade. Quando dizemos a Maria cheia de graça, num certo sentido, dizemos também isso, ao nível mais elevado. Com efeito, reconhecemos-la sempre jovem, porque jamais envelhecida pelo pecado. Só existe uma coisa que realmente faz envelhecer interiormente. Não é a idade, mas o pecado. O pecado envelhece-nos porque eclerosa o coração. Fecha-o, torna-o inerte, faz com que ele murche. Mas a cheia de graça é vazia de pecado. Então é sempre jovem, é mais jovem do que o pecado. É a mais jovem do gênero humano. Para citar o Diário de um Pároco de Aldeia, de Jorge Bernanos, hoje a igreja felicita-se com Maria, chamando-a toda bela, toda púlchara. Assim como a sua juventude independe da idade, do mesmo modo sua beleza não consiste na exterioridade. Como mostra o Evangelho, Maria não se distingue pela aparência. De família simples, vivia humildemente em Nazaré, um povoado quando desconhecido. E não era famosa, até quando o anjo a visitou, ninguém soube disso. Naquele dia ali, não havia repórter algum. Nossa Senhora também não levou uma vida confortável, mas teve preocupações e temores. Sentiu-se muito perturbada. Está em Lucas 1:29. Diz o Evangelho, e quando o anjo se afastou dela, Lucas 1:38, os problemas aumentaram. Olha que forte. E quando o anjo se afastou dela, os problemas aumentaram. Senhor, permita que meus anjos me acompanhem sempre. Amém. No entanto, a cheia de graça levou uma vida bela. Qual era o seu segredo? Podemos compreendê-lo e olhando novamente para o cenário da Anunciação. Em muitas pinturas, Maria é representada sentada diante de um anjo com um pequeno livro nas mãos. Este livro é a Sagrada Escritura. Assim, Maria costuma ouvir Deus e estar com Ele. A palavra de Deus era o seu segredo, perto do seu coração. Depois se encarnou no seu seio, permanecendo com Deus, dialogando com Ele, com todas as circunstâncias. Maria tornou bela a sua vida. O que faz bela a vida não é a aparência, não é aquilo que é passageiro, mas o coração orientado para Deus. Contemplamos hoje com alegria a cheia de graça. Peçamos-lhe que nos ajude a permanecer jovens, dizendo não ao pecado, e a levar uma vida bonita, dizendo sim a Deus. Terminamos aqui, li o prefácio, li o primeiro capítulo, e amanhã eu vou dar continuidade no segundo capítulo, que é quando a gente lê O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Amanhã eu vou dar continuidade. Ai, tô muito empolgada. Este livro tá, assim, sabe? Me deixou encantada. Eu acho que eu já li mais de 20 livros este ano. Nós estamos no mês de abril. Isso, eu já li mais de 20 livros este ano. E este livro foi o que mais me encantou. Ano passado, o livro que mais me encantou foi Amor de Redenção. Um romance que eu gostaria de não ter lido para ler a primeira vez e me apaixonar pela primeira vez. E este livro foi um livro que me tirou muito suspiro quando eu li, e foi por isso que eu decidi gravar ele para vocês, para que vocês possam ou acompanhar a sua leitura ou me ouvir caso não tenha o livro. Beijo e amanhã eu trago mais um capítulo.